É isso, gente. Esse foi o último episódio de Star. E nesse vídeo aqui eu vou dar umas primeiras impressões do último episódio, assim, bem rápido mesmo. E então, se você for assistir, coloque sua conta em risco. Ai ai, é muito triste, mas Star acabou. E ver o amadurecimento dos personagens é uma das coisas que mais me deixa feliz em ver esse desenho. E é uma das coisas que eu mais gostei dele. Tirando alguns, como por exemplo os pais do Marco, que eu acho que não tiveram um desenvolvimento bom. Ou então eu acho que é a personalidade deles que não deve ter me agradado. Mas enfim, esse último episódio, ele foi muito bom. Há uns episódios atrás, como naquele episódio que o Tom e a Star tinham terminado e eles precisavam voltar pra Milne, então eles foram falar lá com aquela menina maluca. E aí a gente vê todos os personagens da primeira temporada, todos aqueles personagens da Terra. É uma coisa que você via eles de uma forma quando você começou a assistir Star, e agora você vê eles de uma forma totalmente diferente. Você tem um apego, assim, não por todos, mas por vários personagens. E isso é uma coisa que valoriza muito o desenho. Apesar de alguns personagens não ter sido mais desenvolvidos, é normal porque não teve muito tempo o desenho. E, claro, a gente não pode falar que não é culpa também do pessoal que estava escrevendo, mas também as qualidades do desenho também é culpa deles. E caramba, a decisão da Star de destruir a magia é uma decisão muito compreensiva que eu não faria a ideia de que isso seria possível. Por exemplo, digamos que eu estou vivendo aqui na Terra e Guilherme tenha poderes de controlar a gravidade. Eu nunca ia, assim, pensar que eu poderia destruir a gravidade para todos os problemas, assim, acabar. Então, é muito inesperado. Apesar que várias pessoas acertaram, e eu já tinha... Porque eu já tinha visto vários vídeos, assim, de pessoas falando que isso seria uma das alternativas do final de Star. E, nossa, aquele momento onde você vê todas as rainhas e elas com todas as transformações de borboleta, e você vê as rainhas antigas se aproximando, nossa, meu Deus. E o Marco também, o Marco pulando e dando um John Cena no cavalo não, no unicórnio. E meu Deus do céu. E quando eles conseguiram finalmente destruir a magia, a Star e o Marco se despedindo, os dois chorando. E nossa, o Marco, ele se demonstra ainda, mesmo que ele tenha mudado e amadurecido muito. Ele no começo ele era aquele personagem que era mais tímido e pensava em tudo pra fazer. Ele mudou muito, ainda no final do episódio você vê isso. E a Star também mudou muito porque ela era muito impulsiva e ao longo do desenho você vê que ela fica mais reflexiva e que ela começa a pensar. Então, Star versus a Força do Mal foi sempre sobre o relacionamento entre o Marco e a Star. Então é muito interessante eles terem colocado isso, porque no final a mina só foi um plano de fundo. Ela foi um vilão assim interessante, mas o conflito é o quê? É a Star e o Marco, o relacionamento dos dois. E naquele episódio que a Star e o Tom eles terminam, você vê um desenho feito pra crianças, abordando uns assuntos que uns episódios atrás tinha abordado aquele assunto dos dois ficarem longe um do outro e ficarem o tempo todo mandando mensagem, e isso meio que sufocou a relação dos dois. Então é algo bem maduro pra se ver em um desenho. Você também vê os dois terminando o relacionamento deles e eles sendo forçados entre aspas, né, a viver a ficar o resto do dia um do lado do outro. Então você vê um desenho feito pra criança abordando o assunto de você terminar com alguém e você ter que olhar o dia inteiro, o resto do dia, talvez o resto do ano, talvez o resto de vários anos, olhando pra a cara daquela pessoa. E você sabe que ainda tem um sentimento ali lá no fundo, mas você tem que seguir em frente.
você tem que seguir em frente pela saúde emocional dos dois. Então, é algo muito maduro, assim, pra se ver em um desenho. E uma crítica que tem nesse episódio, tem um momento que o Marco, ele começa a ler as escrituras, e ele vê que aquele poço tinha, e é o que interligava a Terra até a dimensão da magia, e da dimensão da magia até Mjolnir. E o Marco, ele faz uma puta de uma teoria, que talvez os Mjolnianos inicialmente eram humanos, mas aí eles caíram nesse mundo da magia e se tornaram pessoas com magia e tal. E aí ele fala isso pra Star, e a Star praticamente não ignora, mas só que ela não se importa com aquilo. E é muito interessante, que parece uma crítica dos produtores pro pessoal que faz aquelas teorias mirabolantes. Tudo isso por view. E claro, eu tô fazendo esse vídeo por view também. Então eu não fico isento dessa crítica do Marco e a Star. Sabe, aquelas teorias lá de Rick and Morty e Gravity Falls, e provavelmente os dois estão interligados, mas os autores, eles têm total ciência disso, que a gente tá sedento por teorias e procurando ligações assim que se liguem a outro desenho e tal, mas vamos com calma, vamos apreciar o desenho, e se algum dia acontecer um crossover, você vai saber. Então, nossa, aquele negócio, quando eles se abraçam e aí se forma uma lua no Marco, caramba. E o Marco também, eu esqueci de comentar, dele usando a varinha mais uma vez. Nossa, meu Deus do céu. Que episódio. E aí a Star, ela volta, que é uma decisão totalmente racional. Ela poderia morrer, ela poderia ficar presa lá pro resto da vida dela. Mas com tudo que foi apresentado anteriormente, a gente consegue já se colocar no lugar do personagem e começa a perceber que a gente faria aquilo também. Provavelmente, claro. Não é certeza. Mas é isso que é interessante. Os personagens, a gente gosta deles, não porque eles têm um super poder, assim, claro, pode ter uma causa nisso. Mas o que principalmente faz a gente gostar dos personagens são as falhas deles. Esse negócio da Star, ela voltar. E aí o Marco já tava lá também. Nossa, muito bom. E aí depois ocorre esse negócio que, meu Deus, os dois ficam separados assim por dimensões. E aí aparece aquele portal. E aí você vê o Marco correndo desesperado. E na metade do caminho ele pega o skate da Jack. Meu Deus, aquele negócio do Marco atravessando a cidade inteira praticamente, e da Star atravessando Mjolnir inteira praticamente, isso demonstra muita coisa, é muito simbólico. O Marco, ele foi apresentado como aquele cara que, apesar de ele fazer karatê, essas coisas, ele ainda tinha medo de se arriscar, medo de não ter um plano, e ele simplesmente pegou o skate da Jack e saiu percorrendo a cidade, mesmo que ele não soubesse pilotar o skate. E isso é muito simbólico, assim, você vê que o personagem, ele mudou muito. E uma coisa que eu também gostei muito, Star, foi deles quebrar essa coisa genérica do vilão final. Por exemplo, a Eclipse tinha todo um misticismo, e a gente tava, caramba, mano, quando a gente conhecer ela vai ser, tipo, o boss final, ela e o marido dela. Eu ainda vou fazer alguns vídeos sobre como Star fala sobre política, e também como Star mostra esse lance de doutrina. E tem muita coisa ainda que eu quero falar sobre esse desenho, que ele é muito bom. A Star, você vê uma personagem que é totalmente impulsiva e doidinha no começo, quando você começa a assistir Star vs a Força do Mal. E aí depois ela começa ficando mais reflexiva, começa a pensar mais assim nas atitudes dela, e você vê que ela começa a questionar mais. Por exemplo, com aquele episódio lá, que ela começa a ler a história lá dos monstros, e que também tem aquele filme lá, entre aspas, do Toff, e que ela, nossa, aquilo lá já mostra uma personagem totalmente mudada, porque ela se coloca no lugar dos monstros 100%, e você vê ela assumindo a liderança junto com a Eclipse, quando a mãe dela não estava ainda imune, estava muito afastada lá do castelo e tinha sumido. E é muito lindo você ver um personagem evoluir tanto. E é triste você ver um desenho acabar, mas uma hora tem que acabar, porque eu não me lembro se é autor ou autora, mas quando você vê um autor, uma autora que alonga muito
a obra dele, ele acaba se perdendo e fugindo um pouco do foco inicial que ele tinha. E o foco inicial de Star era o quê? Era a relação entre o Marco e a Star. E você vê que as duas personalidades deles se entrelaçaram e ficaram equilibradas. O Marco sendo mais introvertido, a Star mais extrovertida, e os dois misturaram as personalidades deles. E desde o primeiro episódio você já vê que era uma coisa que apresentava assim do conflito assim do Marco, um cara normal e tal, que tem os seus defeitos, é mais pensativo, e da Star chegando assim com uma montanha-russa emocional na vida dele e mudando tudo. E você vendo vários episódios assim, você aprofundando cada vez mais a personalidade deles. Então, caramba, isso foi incrível. Eu não sei se foi o melhor episódio de desenho assim que eu já assisti. Eu acho que é muito cedo, talvez seja porque eu acabei de ver o episódio, então não vou falar isso. Pode ser a emoção do momento. Mas, enfim. Eu vou fazer vídeos mais elaborados agora. Eu fiz esse vídeo desse jeito. Por quê? Porque eu queria ganhar view. É isso mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado dessas primeiras impressões desse último episódio. Um abraço e adeus.